Mateus capítulo 25, versículo 24. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeasses, e ajuntas onde não espalhasse. E atemorizado, fala para o seu irmão do lado, atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Irmãos, um grande mal, uma grande causa da falta de prosperidade, uma grande causa de não tomada de posse de bênçãos é o medo. O medo é terrível, o medo bloqueia, o medo impede as bênçãos, né? E relacionado à prosperidade, o que impede as pessoas de prosperarem ou de manter a prosperidade é o medo de perder. O medo de perder tudo. As pessoas guardam, as pessoas escondem com medo de perder. As pessoas se opõem à direção de Deus com medo de perder. E essas pessoas já perderam a prosperidade, já perderam os frutos, já perderam a multiplicação, porque aquele que esconde, aquele que guarda, aquele que ele deixa o medo de investir e de agir, dominar, essa pessoa já perdeu. Então, tudo que Deus nos dá é para ser usado e não ser guardado. É para ser investido, para que seja gerada bênçãos, para que prosperidade venha sobre as nossas vidas, né? E não para ser guardado, e não para ser desperdiçado. Irmãos, mesmo aquilo que você está poupando, se não tiver um propósito, né? Tudo isso é em vão. Guardar por si só é se opor à direção de Deus. Porque tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos deu, é para que nós usemos, para que nós apliquemos e para que nós investamos, para gerar bênçãos para nós, para as pessoas que nos cercam, para gerar prosperidade. Então, se o propósito de Deus não for buscado, Deus te deu algo com um determinado propósito. Se você não agir segundo o propósito de Deus, Ele não vai te dar mais. E Ele vai tirar até aquilo que Ele te deu e dar para um outro que vai cumprir o seu propósito, que vai agir de acordo com a vontade de Deus. Então, você tem usado aquilo que Deus tem te dado? Você tem investido o talento, o recurso que Deus te deu? Pensa nisso, irmãos. Ou você está como esse servo aqui, que estava atemorizado, estava com medo de investir, medo de usar, e por isso ele guardou, não prosperou e não atendeu o propósito do Senhor. Então não tenha medo de usar aquilo que Deus te deu, não tenha medo de investir aquilo que Deus te deu, porque Ele te deu para que você use, que você invista, para que você prospere e gere prosperidade também ao Evangelho, porque quando o povo de Deus prospera, o Evangelho cresce, o Evangelho prospera, porque o povo de Deus é fiel. Então, se não usar, se não investir, não vai prosperar e nem vai servir a Deus, vai se opor aos propósitos de Deus. E veja aqui no versículo 26 o que diz: respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Então vocês vejam aqui, irmãos, que ele se opôs ao propósito de Deus. E o que aconteceu com ele? Em primeiro lugar, ele foi chamado de mau e negligente servo. Aquele que recebe o recurso de Deus e guarda, não usa, não investe, é um mau e negligente servo, né? Porque não serviu ao Senhor, né? Ele serviu aos interesses do inimigo, né? E ele vai perder até o que recebeu, porque Deus não investe mais naquilo que não dá retorno, né? E Deus investe mais, dá mais talento para aqueles que estão usando, para aqueles que estão aplicando. Então, por que ele não usou o talento? Por que veio com um monte de desculpa? Tudo por causa do medo. O medo de usar, o medo de investir, o medo de perder. Tira o medo da sua vida, porque se você não tirar o medo, dificilmente vai prosperar, dificilmente vai crescer, dificilmente
vai tomar posse de muitas bênçãos. Então não deixe o medo parar a sua vida, tá? Eu tenho medo de perder, então não vou usar. Eu tenho medo de perder, então eu não vou investir, não vou aplicar. Não, tire esse medo fora, porque ele é um empecilho para a sua prosperidade. Não deixe o medo parar a sua vida, a sua prosperidade. Use e invista os recursos que Deus te deu. Pode ser um talento em dinheiro, pode ser um talento numa habilidade, numa aptidão. Use, irmão. Use, e não deixe, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Não, para com isso. Esses sentimentos vão limitar o seu crescimento e vão impedir a sua prosperidade. Pessoas com recursos deixam o medo impedir o uso, o investimento. O medo é um grande impedimento para bênçãos, para prosperidade. É um espírito maldito o medo. Tira o medo da sua... Fala para o seu irmão do lado, tira o medo da sua vida. Tem pessoas que não evangelizam com medo. Medo de rejeição, medo de levarem uma bronca, medo de desagradar alguém. Tire esse medo e evangelize. Para evangelizar, investir recurso, prosperar, é preciso coragem. Os homens de Deus tinham coragem. O apóstolo Paulo era surrado, no dia seguinte ele estava pregando, porque ele não tinha medo de ser surrado de novo, ele tinha coragem. É isso que Deus quer, que você tenha coragem de investir, coragem de usar, coragem de evangelizar, coragem de fazer aquilo que há muito tempo o medo tem impedido você de fazer e que está limitando o seu crescimento, está limitando a sua bênção. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Diz assim: quem observa o vento nunca semeará. Por quê? Ele fica observando o vento e não semeia por quê? Ele tem medo do vento. E o que olha para as nuvens nunca colherá. Ele nunca colhe por quê? Fica olhando para as nuvens porque tem receio. As nuvens vão se fechar, vai cair um temporal. Então, irmãos, vejam aqui nesse versículo que o medroso sempre usa desculpas. Atrás de desculpas tem uma pessoa com medo, falta de fé. Então, a pessoa com medo, ela cria obstáculos para não semear, para não agir, arruma desculpas para não investir, né? Uma hora é medo do vento, outra hora é medo das nuvens. Sempre vai ter um obstáculo, sempre vai haver vamos dizer, um risco para não usar, para não investir, para não fazer o que deve ser feito. O medo paralisa a vida das pessoas, paralisa a vida financeira, paralisa até a tomada de posse de grandes bênçãos de Deus. Um rico medroso perde tudo, como aconteceu com Jó. Qual era o problema do Jó? O Jó tinha medo de perder tudo. Ele diz: aquilo que eu mais temia me aconteceu, eu nunca sosseguei, eu não dormia direito com medo de perder tudo. E o que aconteceu? O rico Jó, medroso, perdeu tudo. Então o rico medroso, ele perde tudo. E o medroso não prospera, ou não mantém a prosperidade. Irmão, tira o medo da sua vida, irmão. Deus, Ele usa e Ele investe em quem age com coragem. Irmão, você tem um Deus poderoso, irmão. Você tem um Deus criador do céu, da terra e de todo o universo, irmão. Então tem coragem, irmão. Deus é contigo, Ele te garante. Tem cobertura de Deus, tem promessa de Deus, irmão. Sabe o que é o medo? O medo é acreditar nas obras do diabo. O diabo pode fazer isso, o diabo pode fazer eu perder tudo. Então tira o medo da sua vida, porque o medo está te limitando, o medo está atrapalhando a sua vida, está impedindo que você cresça, que você prospere e que você tome posse de bênçãos de Deus. O medroso não prospera e não mantém a prosperidade, irmão. Por quê? Porque em vez de usar, em vez de investir, em vez de multiplicar, ele guarda com medo, né? E aí as coisas acabam sendo atrofiadas, né? Segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, coragem, e de amor e de moderação. Então, irmão, Deus não nos deu o espírito do medo. Deus nos deu um espírito de fortaleza, de coragem, de amor e moderação. O medo não vem de Deus. Essa história que tem medo bom é balela, irmão. Medo, por menor que seja, é ruim. O que é bom é prudência, né?
O que é bom é prevenção, né? É ser precavido. Mas o medo é um espírito, né? Porque o termo diz que Deus não nos deu o espírito do medo. O espírito do medo vem do diabo, vem de Satanás. O medo vem do inimigo para impedir que você haja, para impedir que você tome posse. Então expulse o espírito de medo da sua vida e use o talento que Deus te deu. Você só vai crescer e prosperar se você com coragem usar, com coragem investir, com coragem granjear. Se você tiver medo, você não vai prosperar e vai desagradar a Deus. Vai ser chamado de mau e negligente servo e vai perder aquilo que Deus te deu para que aquilo que Ele te deu, que você está desperdiçando, Ele vai tirar e vai dar para quem tem coragem, para quem não tem medo. Deus não te deu à toa. Ele te deu, Ele tem propósito quando Ele dá algo para nós. Então cumpra o propósito de Deus. Para prosperar é preciso, acima de tudo, ter coragem. Expulsar o espírito do medo e ter coragem. Coragem de correr certos riscos calculados. Coragem para investir. Coragem para desbravar. Coragem para avançar. É esse espírito que Deus quer que nós tenhamos. Deus quer que tudo que vier à nossa mão seja semeado, seja investido, para que nós tenhamos mais e possamos dar mais frutos para Ele e para o Evangelho, para a obra do Senhor. Entenda, irmãos, Deus Ele pune, Deus Ele tira daquela pessoa que não usa, aquela pessoa que não dá fruto para Deus. Então Mateus capítulo 3, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Dá um pulo aí, Mateus 21, 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, esse é um princípio de Deus, que nós devemos estar atentos. Deus elimina aquilo que não dá fruto, o que não dá retorno. Foi o caso dessa figueira aqui, que não deu fruto para o Senhor. E foi o caso daqueles que o machado foi posto à raiz, que não dava fruto. Então, faça como o Senhor. Tire da sua vida aquilo que não dá fruto, aquilo que não dá retorno, aquilo que está fazendo só você desperdiçar tempo e recurso, aquilo que não traz colheita, aquilo que não abençoa. Então, elimine o medo que te impede de dar frutos, para você não ser descartado como foi descartada essa figueira aqui. E descarte aquilo, sem medo, descarte aquilo que está te impedindo você de prosperar. Aquilo que você está investindo tempo, aquilo que você está investindo recursos e não está dando fruto. Deus, Ele não dá mais, não investe mais naquilo que não dá fruto. E até seca. Muitas vezes você está investindo e está colocando recursos, colocando tempo em algo que não está dando retorno, não dá retorno e não tem perspectiva de dar retorno. Muda, irmão, elimina isso, faça como o Senhor e use na onde tiver retorno. Use na onde der fruto para Deus e abençoar a sua vida. Assim como Deus age, nós devemos procurar agir. Assim como a perspectiva de Deus tem que ser a nossa perspectiva. É claro que Deus dá oportunidade às pessoas e nós devemos dar oportunidade às pessoas, mas você está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 oportunidades e não tem retorno, irmão. Tem a hora de parar, entregar na mão de Deus para que Deus trate, para que a pessoa acorde, para que ela comece a dar fruto e dar retorno. Ou um negócio qualquer, Então às vezes a pessoa está investindo num negócio que só dá prejuízo, só dá prejuízo, só dá prejuízo. Mas para com isso, investe em outro lugar, aonde há um retorno, e você vai crescer, você vai prosperar. O Evangelho dá retorno. Então invista no evangelismo, no Evangelho, na pregação da palavra, que gera novas criaturas. Invista recursos e tempo
em educação, em conhecimento, né? Conhecimento de Deus e conhecimento da ciência. Então invista, irmão, invista, use o seu tempo, invista os seus recursos em conhecimento, educação, né? Educação da ciência, né? E invista no conhecimento de Deus. É claro que você tem que ter sabedoria para fazer uma distinção. Muitas vezes você vai investir num conhecimento que não agrega nada, que não traz retorno nenhum, né? Conhecimento de uma coisa fútil qualquer do mundo. Mas tem muitas coisas do mundo que nós devemos investir no conhecimento delas, principalmente na ciência, principalmente na tecnologia, né? Então, é nisso que muitas vezes você está investindo tempo, né? Às vezes eu ficava investindo o meu tempo assistindo alguns filmes que quando chegava no final eu falava, diabo me roubou 1h30, 1h40, né? Porque não agregou nada, não trouxe nada de bom, não trouxe nenhuma mensagem, não edificou nada. E eu falei, fui roubado pelo diabo, investi meu tempo naquilo que não dá retorno nenhum, né? E corre o risco até de contaminar. Então invista o seu tempo naquilo que dá retorno, na educação, no conhecimento, né? Para que você cresça, e principalmente no conhecimento de Deus. E você precisa ter coragem, irmão. Não ter medo de investir, não ter medo de fazer, não ter medo de correr certos riscos. Coragem, só com coragem você vai prosperar, você vai ser próspero. Sem coragem você não vai prosperar, irmãos. Vê um caso típico, claro, é de Davi. Davi agradava muito a Deus, mesmo cometendo os erros e os pecados. Por quê? O Davi, ele tinha uma característica que ninguém em Israel tinha: coragem. Ele teve coragem de enfrentar um leão para defender as ovelhas. Ele teve coragem para enfrentar um urso para defender as ovelhas. Ele teve coragem que nenhum soldado de Israel teve, de enfrentar um gigante para honrar o nome do Senhor que estava sendo desonrado. Essa coragem de Davi que Deus ama, é que Deus quer ver em nós. Você teria coragem de enfrentar um urso para defender as suas ovelhas? Né? Eu creio que você tem. Você teria coragem de enfrentar um leão para defender aí as suas ovelhas, a sua família? Você teria coragem de enfrentar um gigante Golias aí? Né? Ou, trazendo o gigante Golias para uma linguagem atual, enfrentar a mídia, né? A mídia global aí, né? Você teria coragem, irmãos? Então é essa coragem que Deus quer ver, essa coragem que traz a prosperidade, né? Porque se você tiver medo, você vai guardar o talento, não vai usar o talento, né? Não vai querer correr risco nenhum. Então não dê desculpa para não usar, não dê desculpa para não investir. Não tenha medo de usar o recurso que Deus te deu. Fala para o seu irmão do lado, não tenha medo de usar o recurso que Deus te deu. Não tenha medo de usar o recurso, não tenha medo de usar a oração, não tenha medo de usar a determinação, não tenha medo para expulsar demônio. Haja com coragem, porque Deus é contigo, você está na palavra, você está guardado pelo Senhor. Amém? João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. O Senhor atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor é a videira, a árvore, e o Pai é o lavrador que cuida, né? Só é vara do Senhor, só é galho do Senhor aquele que está ligado na videira. Aquele que não está ligado na videira não é galho, não é vara do Senhor. Nós precisamos estar ligados na videira, ligados em Jesus, ligados na palavra de Deus, para termos a garantia e a proteção do Senhor. E o Senhor enfatiza que Ele tira e descarta o que não dá fruto. Está escrito aqui, toda vara em mim que não dá fruto, atira. O Pai atira, tira fora. Então, irmão, não seja descartado, dê fruto para Deus. Tenha coragem de dar fruto, tenha coragem de falar de Jesus, tenha coragem de evangelizar,
Tenha coragem de falar que você é cristão, que você é temente a Deus, que você serve um Deus vivo. Ou você fica com medo na hora que alguém chega e fala, não, você é crente, né? Você também aí apoia lá o Feliciano, né? Não sei o quê. A pessoa, não, que é isso, irmão? Assuma. Se envergonhar do Senhor, o Senhor também vai se envergonhar de ti, é o que diz a palavra. E tenha a coragem de assumir a posição, irmão. Para de querer bancar o low profile aí, aquele que faz média com todo mundo, aquele que é bem visto com todo mundo, porque isso não agrada a Deus. Você tem que agradar um só, a Deus. Porque é Ele que te mantém vivo, Ele que te honra, Ele que te abençoa, Ele que te livra, Ele que vai te salvar. Então agrade só a Deus. O Senhor diz na carta de João que aquele que agrada ao mundo não tem o meu amor. Quem ama o mundo, né? Quem procura fazer média com o mundo. E irmãos, o cristão, o crente tem que deixar de ser omisso e começar a agir com coragem, usar o talento, investir o talento para gerar frutos para o Senhor. Se não der fruto para o Senhor, para aí. Mas se der fruto para Deus, age, irmãos. Muitas vezes você atropela, que até pisa no fruto e esmaga o fruto, né? Mas tem que agir com sabedoria, mas com coragem. Coragem como tinha Davi. Então aqui a palavra nos limpa. Aqui o Senhor diz que limpa toda aquela que dá fruto. Então a vara que dá fruto, nós, varas que damos frutos ao Senhor, o Senhor investe em nós, Ele limpa. E sabe o que é essa limpeza do Senhor? A primeira coisa que Deus vai tirar é o medo. O medo que nos impede de agir, o medo que nos impede de investir, o medo que nos impede de dar frutos e prosperar. Deus, através da sua palavra, Ele quer nos transformar, Ele quer nos edificar, Ele quer aumentar nossa fé e principalmente aumentar nossa coragem e tirar nosso medo. Quando você sabe que Deus é contigo, que agindo o Senhor, quem pode impedir? Maior é o que está com você do que está com o mundo. Você se enche de coragem. Coragem, fé e coragem. E você age. Então quem não tem medo dá fruto para Deus. Porque ele usa o talento, ele recebe mais de Deus para prosperar, dar frutos. É preciso coragem. Amém? Que nós sejamos os irmãos coragem. Segunda carta aos Coríntios 9:10. O medo é terrível, irmãos. O medo impede as pessoas. O pior de tudo é o medo quando chega numa fase crítica, que vira uma síndrome, né? Então eu conheço a história de hoje é um pastor, que no passado ele tinha medo de sair de casa, ele tinha medo de ir na padaria, ele levava a esposa junto com ele para a padaria, né? Ele ia visitar clientes, levava a esposa ficava no carro. Tamanho era o medo. É um espírito que domina a mente da pessoa. Dá um pontapé nesse espírito, expulsa esse espírito do medo, né? Porque o Deus que você serve é um Deus todo-poderoso, um Deus que nunca perdeu uma batalha. Não tenha medo de perder batalhas, irmãos. Agora, haja sempre de acordo com a palavra de Deus, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9:10. Diz assim a palavra do Senhor: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Deus dá semente, Deus investe em quem semeia. Se não semear, Deus não vai investir. Aquele que semeia na obra, aquele que semeia a palavra, né? A parábola do semeador fala sobre uma semente, a palavra do Senhor, que é a semente que entra nos corações, germina, dá fruto e transforma as vidas. Então Deus, Ele dá semente, Deus investe em quem semeia, em quem usa a sua palavra, quem semeia a sua palavra, quem age com coragem para dar frutos, né? Para dar almas para o Senhor. Invista em quem não tem medo de agir, irmão. Invista para alcançar almas, dar frutos para o Senhor. Se você não aplicar no que auxilia a conversão de pessoas, na pregação da palavra, me diga, para que Deus vai te dar mais? Se você não usa e você não investe aquilo que Ele te deu, para que Ele vai te dar mais?
para você enterrar mais, para você guardar mais debaixo do colchão. Deus, Ele dá mais para quem usa, para quem faz jus, para quem investe com coragem. Se você quer prosperar, invista com coragem. E invista também com coragem para a conversão de pessoas. Porque esse é o fruto que Deus quer. Ele te dá recursos para que você cresça, para que você desfrute, para que você usufrua, mas para que você também dê frutos para Ele, para que você dê almas para o Senhor. Então, invista na obra do Senhor sem medo, com coragem. Atos capítulo 9, versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, o Saulo de Tarso, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Irmãos, Deus escolheu Saulo de Tarso para levar a palavra aos gentios, para ganhar almas que não eram judias para o Senhor. Por que Deus escolheu Saulo de Tarso? Porque Saulo de Tarso, ele não tinha medo, ele tinha coragem. Ele tanto teve coragem na perseguição de cristão, como tinha coragem na pregação da palavra. Acabamos de salientar aqui que pouco tempo depois da conversão, ele já era pregador da palavra com coragem, né? É claro que ele usava a sabedoria de evitar certos confrontos, mas com coragem ele pregava a palavra do Senhor. Ele era surrado, dado como morto depois da surra. No dia seguinte, sabe o que ele estava fazendo? Pregando sem medo de apanhar de novo. Estava pregando com coragem, porque ele queria dar almas ao Senhor. Então Deus transforma pecadores, perseguidores, como era o Saulo, ateus, em pastores, em pregadores, em evangelistas, né? Em função da coragem de pregar. Esse é um princípio de Deus, né? Na economia é chamado um princípio de juros compostos, né? O que é isso? É uma grande estratégia de quem é próspero, para prosperar e prosperar mais, prosperar também o evangelho. Investir em quem ganha almas. Investir em quem dá frutos, para que haja multiplicação. Deus quer ganhar todas as almas possíveis, mas em primeiro lugar, Deus quer ganhar as almas que vão trazer outras almas para Ele. Porque se você ganha uma alma que não dá fruto para Deus, só vai ter aquela alma. Mas imagine, irmãos, se você evangelizasse um pregador como o Billy Graham, por exemplo, quantas almas aquele homem trouxe para Deus, e através de uma ação sua. Então investir, ganhar alma que possa ganhar muitas almas, que possam dar fruto para o Senhor. Esse é o princípio de Deus, né? Por isso que Deus chama em primeiro lugar determinadas pessoas, aquelas que ganharão mais almas para Ele, né? E aquela que não vai ganhar mais alma para o Senhor, Ele vai chamar também. Mas em primeiro, eu quero aquele que vai ganhar mais almas, para que mais almas sejam ganhas para o Senhor. É o princípio dos juros compostos da economia, um dos segredos de prosperidade. Entenda, irmãos, invista naquilo que vai te dar mais retorno. Use naquilo que vai te dar mais retorno, porque aí com mais retorno você vai investir mais, vai ter mais retorno, vai investir mais. É o princípio de juro composto, juros sobre juros, né? É o princípio da multiplicação, da progressão geométrica, né? Então não tenha medo, não arrume desculpa, né, para usar aquilo que Deus te deu, para investir aquilo que Deus te deu. Ele te deu para que você prospere, Ele te deu para que você use, Ele te deu para que você invista, Ele te deu para que você granjeie, prospere e dê mais frutos para Ele, mais almas para Ele. Então entendam, Deus não te deu e não te dá nada para você guardar, irmão. Ele dá para você usar
para você investir, para você trazer multiplicação, prosperidade para a sua vida e para trazer mais frutos para Ele, mais almas para o Senhor. Amém? Então tira esse medo de agir, esse medo de usar, esse medo de investir, porque esse medo está impedindo a sua prosperidade e está impedindo que você dê mais frutos para Deus. Elimine o espírito do medo, repreenda o espírito do medo. Ah, Senhor, eu estava com medo, então enterrei o talento. Deus não quer esse recurso. Deus chama de mau e negligente quem age assim. Então, dê um pontapé no medo e use, irmão. Ah, mas pastor, eu vou usar, eu vou aplicar, e se não der certo, você clama a Deus, que Deus vai te dar mais oportunidades. Deus só não dá oportunidade para quem não usa. Ele tira de quem não usa. Ele tira de quem não investe. Mas você investe, mesmo que por um problema qualquer haja uma perda, essa perda vai contribuir para um treinamento, para um ensinamento, e aí quando Deus se der mais, você vai usar com mais sabedoria e vai ter menos perdas, porque você avançou no conhecimento, você amadureceu. É assim, irmão, não tenha medo de correr risco, não tenha medo de investir e de usar aquilo que Deus te deu. Amém? Coragem, como tinha Davi, né? E Deus vai te agradar de ti. Amém, povo de Deus? Vamos orar em nome do Senhor Jesus.